Vai, primeiro zap de hoje, vai ajudar, roda. Olá, Caio. Olá, Braulio. Meu nome é Vitor. Eu sou músico, moro na Bélgica há alguns anos com a minha esposa, que também é musicista. Nós estamos vivendo aí esse drama, né? Essa coisa tensa que tem acontecido nos últimos dias por conta desse atentado em Paris. E eu tenho uma pergunta, Caio. Eu sei que você já falou muitas e muitas vezes aí acerca de missões, né? Não como sendo em algum lugar específico, ou com um envio específico, ou com uma denominação específica, mas como sendo uma coisa integral a todo instante, a todo momento. Como sendo, de fato, a sua vida, ela toda uma missão. E isso eu te agradeço por esse esclarecimento. Mas agora eu gostaria de saber com relação a esse momento, né? A gente ouve muita gente agora aproveitando esse ensejo desse atentado atribuído, né, ao mundo islâmico em Paris. A gente ouve muita gente agora falando em missões, que é hora de fazer missões na Europa e que temos que fazer missões na Europa e etc e tal. Eu gostaria de saber, Caio, se nós estamos em condição de pregar alguma coisa para o mundo, não é? A gente tem tido testemunhos tão horrorosos aí com relação a lideranças e a igreja institucional, e fica a pergunta, um europeu racional vai perguntar, mas se vocês têm isso, então por que a sociedade de vocês é essa meleca, né? Então eu te pergunto, Caio, eu fiquei lendo o texto de Ezequiel 23, que você algumas vezes já te vi citando ele no Papo de Graça, das duas prostitutas, né? Dá para a gente ver a igreja assim, Caio? Dá para a gente ver a igreja europeia como a irmã mais velha e a igreja sul-americana como a irmã mais nova, ou brasileira como a irmã mais nova? Não seria o momento da gente olhar para o nosso umbigo, pedir perdão e se arrepender? E talvez esse seja o maior testemunho que a gente possa dar para os de fora. Como é que você enxerga isso, Caio? Estou bolado aí com essa questão. É muito difícil falar sobre isso, muito difícil ter interlocutor para falar sobre isso. Gostaria muito de ter uma posição tua aí. Tá? Muito obrigado e Deus abençoe vocês cada vez mais. Obrigado, querido Vitor, você e sua esposa. Querido, eu creio, eu tenho dito isso há muitas décadas agora, há 4 décadas que eu digo a mesma coisa em relação a isso. Que eu vi desde que me converti que o cristianismo não tinha nada a dizer ao mundo, nada. Não tinha autoridade para dizer nada à terra. E é justamente porque o cristianismo não se enxerga, os cristãos não se enxergam e continuam com esse proselitismo triunfalista, embabacado, arrogante, de superioridade espiritual, confessional, dizendo que isto é evangelho e que isso é testemunho. Tanto mais quanto se faça esse tipo de coisa, tanto mais quanto se traga essa propaganda, menos chance o mundo tem de crer no evangelho. Porque não é propaganda que traz a verdadeira expansão, o verdadeiro crescimento do que Jesus chama de evangelho na terra, do que significa, do ponto de vista de Jesus, a presença do sal da terra, da luz do mundo. Não é propaganda. O cristianismo vive de propaganda, de marketing, de televisão, de redes. A obsessão do cristianismo é controle e divulgação ampla de propaganda e informação. A relação do cristianismo com os meios de comunicação é uma relação de um ente possesso pelas mídias de comunicação. É um ente que ficou possuído pela propaganda. E é óbvio para o mundo inteiro a vaziez desse movimento.
E esse movimento teve 1.700 anos de chance de fazer alguma coisa, no mínimo humana, na Europa, e não fez. Ou ele caiu no obscurantismo durante 1000 anos, do 4º, 5º século para frente, até mais ou menos a Reforma Protestante. Foram 1000 anos de escuridão, um vagalume aqui, uma outra luzinha ali, mas escuridão obscurantista. A desgraça que se fez com a sexualidade humana do Ocidente, que a igreja cristã fez, de treva, de doença, de neurose, de trauma, de culpa, de introjeções amedrontadas, de perseguição a toda forma de inteligência. Foi uma coisa horrorosa. Teve 1.700 anos até aqui para mostrar que veio para fazer alguma coisa boa, e praticamente essas coisas boas aconteceram por causa de indivíduos. Referências de luz aqui e ali no Ocidente. Mas o todo, quando não estava no obscurantismo, caía no ceticismo. Ou então caía na promiscuidade. Ou então no capitalismo famigerado. Ou no poder das guerras em nome de defender o nosso way of life. Perdemos o respeito. O cristianismo tem tanto respeito no mundo todo quanto os Estados Unidos têm. O cristianismo tem tanto respeito no mundo inteiro quanto a cúria do Vaticano possui. Então não tem ninguém querendo receber essa missão. Isso é só um mecanismo para levantar dinheiro. Porque o povo paga para alguém ir supostamente salvar a Europa. Só que eles vão sair do Brasil para ficar pregando para um monte de brasileiros em salinhas pequenininhas aí em Bruxelas, é ou não é? Só para brasileiro. Estão salvando a Europa, fazendo missão, gritando lá, abençoando as esquinas. Não, o cristianismo morreu. A única chance que o mundo tem de ouvir o Evangelho é através dos discípulos de Jesus livres do cristianismo. Desses que amem-se uns aos outros, porque foi o que Jesus disse que poderia impactar ao mundo, era o testemunho de amarem-se mutuamente. A única missão passível de ser feita e possível de impactar mesmo a humanidade é aquela que venha carregada da manifestação do amor mútuo entre os cristãos, entre os discípulos. Ora, amor mútuo é a única coisa que não existe entre nós. Então, evangelizar o quê? Convencer quem? Qual autoridade que um pentecostal tem para converter um islâmico? Se o islâmico diz, escuta, você está pedindo a Deus para te dar sanduíche e pizza. Eu estou me oferecendo a lá para morrer por essa causa. Sai daqui, senão eu como a tua bunda. Não tem respeito. Ninguém tem. Vai botar o quê? Para falar o quê? Você vai mandar para conversar com os intelectuais europeus? Quem? Pensa, por exemplo, no Brasil. Quem? Quem? O Malafaia? Pelo amor de Deus. Eu sou o pessoal fazer xixi de rir dessa coisa estereotipada, completamente ayatolada e gritantemente nervosa, sem inteligência. Não, nós não temos o que fazer. Quem sabe uma nova geração de discípulos simples possam ter um impacto, mas desvestidos do nome de igreja, de religião, sem CNPJ, sem institucionalizações. O processo de institucionalização religiosa já morreu faz tempo. Vocês é que não sabem. Aqui no Brasil, nós estamos no rabo do cometa. Aqui o atraso é enorme. Então isso aqui ainda tem uma vida útil, institucional, algumas décadas enganando idiotas, mas na medida em que o processo educacional cresça no Brasil,
Isso vai tendendo a se tornar cada vez mais ridículo, como o ridículo é na Europa. De modo que o que pode ser testemunho ali, e em qualquer lugar da terra, não somente lá, é o amor mútuo com o qual nós nos amemos uns aos outros e a capacidade que a gente tenha de manifestar esse amor simples no encontro com o próximo. Quando eles começarem a não ter nenhuma propaganda nossa, quando da nossa boca não sair o nome de Jesus o tempo todo, mas da nossa vida brotarem os frutos de Cristo, eles começam a perguntar: o que é isto? De onde vem esta autoridade? De onde vem esse poder? De onde emana essa graça? Até os inimigos perguntam, quanto mais os impressionados pelo fruto genuíno, do que seja uma manifestação de vida que não faz propaganda de Deus, mas que vive Deus e dá o fruto de Cristo. É somente isso, e qualquer outra coisa é só um movimento de gente daqui para lá, para ficar pregando para os mesmos lá. Ninguém vai ser alcançado, a não ser aqueles que, alcançados, continuam tão pagãos como antes de serem alcançados, ou seja, não muda nada. Apenas batizam pagãos de uma determinada potestade religiosa, mudam-no para uma outra potestade religiosa pela via religiosa do batismo, mas nada muda na consciência dele, portanto nada melhora no planeta Terra. É tão óbvio. Não ponham a esperança de vocês nos cristãos, nem no cristianismo, nem na igreja. Nossa esperança está nos céus e ela tem que ser fincada na terra, naquele tipo da parábola, da metáfora, da fábula do Betinho. Betinho, querido. No início da década de 90, a gente ali com todo aquele movimento contra a fome e a miséria no país inteiro. E eu me lembro que no início a mídia chegava achando que aquilo era uma ação de bobos, de inocentes, tolos. E cada nova geração esquece de onde o cara que está propondo aquilo está vindo. Por exemplo, no caso do Betinho, numa longa história. Tinha-se que ter mais respeito, o cara não chega marcado de morte naquele ponto da vida, propondo aquilo, achando que está inventando alguma coisa. Mas chegou lá um repórter, numa daquelas coletivas, e perguntou a ele se aquilo não era muito ingênuo, se não era a ação de uma andorinha só querendo fazer verão. E ele aproveitou isso e disse: olha, pode até ser como aquela fábula da floresta, a floresta toda se incendiando, e tinha um beija-flor que voava até um lugar onde tinha água, dá para ligar ali, até onde tinha água, pegava com um biquinho um pouquinho de água e jogava na floresta, até que o leão lá de baixo esturrou e disse: ô beija-flor, você está pensando que você está conseguindo mudar alguma coisa aqui nesse incêndio? Ele falou: no incêndio talvez não, mas a minha parte eu estou fazendo. O problema dos cristãos é que fica todo mundo achando que existe uma coisa chamada igreja, uma coisa chamada cristianismo, que tem vida de si mesmo. Tem. Assim como os ideólogos pensam que o Estado tem vida própria. Nada disso existe. Sim. Só quem existe sou eu, é você. É o beija-flor que existe. Então, meu querido Vitor, você e sua mulher, não esperem nada de lugar nenhum. Vão vivendo Jesus, sendo Jesus. Amando, é só o que a gente pode fazer. Não nos foi oferecido nenhum poder a não ser o poder de amar. E esse é o único poder que a gente tem que manifestar. Porque se Jesus disse, se o nosso amor uns pelos outros não provocar nada neles, não há nenhuma propaganda que a gente faça de coisa alguma que vá mudar nada em ninguém. Pelo amor de Deus, creiam, esse é o óbvio dos óbvios, segundo Jesus, segundo o Evangelho, e creiam no Espírito de Deus. Porque o crente também fica com essa mania de que se ele não for, Deus não chegou. Não, Deus é não. Deus passa bem, muito obrigado, entendeu? É. Ele não está tremendo com esse levante islâmico, não tem nada acontecendo com Deus. Não afetou nele nada. Não, ele não está tremendo. Ai, agora os islamitas vão tirar o meu lugar. Não, Deus não está nessa não. Deus não perde lugar para nada. Quando uma religião prevalece, quando o cristianismo é maior, Deus não fica maior.
quando o cristianismo acabar, não vai acontecer nada com Deus, nem com Jesus, nem com o Evangelho. Porque o Espírito Santo é vivo. Ou você acha que o Espírito Santo não se manifesta a islâmicos, a jihadistas? Que ele não perturba a noite de um maluco desse? Que coisas que a gente nem imagina que poderiam e iriam acontecer, não acontecem porque alguém surtou de uma angústia inexplicável e não frisou e não foi adiante no processo. Tem muito mais gente sendo barrada sem que a gente saiba do que a gente imagina. A gente só fica sabendo dos que extrapolam e fazem, a gente não fica sabendo dos que não conseguiram, dos que foram detidos pelo invisível. Ah, meus amigos, eu não sou um ancião, mas já vivi demais para não crer que Deus está com a mão em tudo. E Ele não precisa do cristianismo. Ele está livre no mundo. Quem quiser ser cooperador com Ele, ame, viva e dê o fruto de Cristo aonde quer que esteja. Porque esse é o seu poder, essa é a sua contribuição, essa é a sua cooperação em Deus. Vida. No mais, é briga de religião, de partido religioso, do Cristo, do cristianismo com o Maomé dos islâmicos. Isso não tem nada a ver com Jesus. Só tem a ver com simbolizações religiosas em conflitos, principados e potestades apelidados por tais nomes em guerra na terra e no céu. Só isso. Não se preocupem. O Evangelho não precisa desses agentes para cumprir seu papel. E não há nada que não venha a se tornar realidade, conforme o que Jesus disse. Agora, leiam o Evangelho para não ficarem com aquelas expectativas que Jesus não nos ensinou. Ele não disse outra coisa de nós, a não ser que nós somos um pequenino rebanho. E o Apocalipse descreve esse povo da luz como um povo no meio dessa confusão, mas não são os poderosos, não são eles que dão as cartas, não somos nós que damos cartas. Nós somos as testemunhas da luz, somos como cordeiros no meio dos lobos. Mas o poder humano não está nas nossas mãos, graças a Deus, e não temos que temer a ninguém, a nenhum levante de nenhuma natureza, muito menos o levante islâmico. Só continue a ser você, cheio do amor de Deus, onde quer que você esteja aí. Ame os muçulmanos e ore por eles. É isso que cada cristão deve fazer, e fazer por cada outro ser humano na terra toda, com o coração quebrantado, sem triunfalismos de nenhuma natureza. E aí, Braulio, só duas pessoas minutos. Repercutindo o caso aqui, Caio. A amiga escreve assim: Caio, eu moro em Nova York e aqui é exatamente assim, cheio de missionários pregando para brasileiros em salinhas de porões. Isso. Nenhum foi convertido. Ninguém. A igreja. É grande, os caras estão lá. Ninguém se converteu ainda. Olha, 90% desses que estão lá são estelionatários que não podem mais viver no Brasil, porque já deram muito golpe. São expulsos, né? Mas tá lotado. Estão queimados aqui. Braulio, eu visito os Estados Unidos no ambiente cristão, evangélico brasileiro, não estou falando dos americanos. Do nicho brasileiro. Só um nichinho brasileiro. Tá. Para cada 100, 90 tem um histórico. Tem um babado de golpe aqui atrás. Tem um berro aqui. Tem. E aí eles ficam lá, num país maior nação da terra, tá, com brasileirinhos que ficam fazendo babysitting, claro, cuidando de uma coisa ou outra, pintando casa. Pessoal do subemprego. Mas que sustenta. A soma de 50 dando dízimo faz esse cara viver muito bem. Já salva o dele, né? Muito melhor do que a média dos membros da igreja. Porque são 50 por 1. 50 por 1. Aí ele fica numa boa. E vende para lá a ideia de que ele está lá para dar esse testemunho. Para alimentar esse povo, que senão se perde. Olha isso. E que nada, eles só estão mandando o povo segurar na vara. É tudo do mesmo jeito, é só pega na vara e balança. Tem ninguém ensinando nada, não tem ninguém aprendendo nada, é só mágica. Só pega na vara e balança.
Ô, Deus está contigo. Pega na vara e balança. Vou balançar a vara aqui. A vara. Ah, pelo amor de Deus. A vara do 23. É só isso. Todos já São chegaram guetos aqui. horrorosos. Ela continua falando assim, ó, todos já chegaram aqui, Caio, crentes de igreja. Crentes da igreja. Eu nem perco meu tempo com isso. Só fofocas e disputas de quem faz mais que o outro. Nenhuma misericórdia, todos são julgadores dos mais simples. Esse povo aí e o pessoal da jihad islâmica um pelo outro. Eu não quero troco, exceto numa coisa. Eles não pegam em armas e dão tiros. Mas do ponto de vista do que eles têm para dar à vida humana, é absolutamente a mesma coisa. Nada. Ódio, juízo, discriminação, intolerância, apequenamento mental, redução emocional, morte existencial. É só o que eles estão praticando lá. Sobre os outros, em nome de Deus. Meu Deus. E recebendo dinheiro para fazerem isso. E pegando uma grande... Para ir envenenando a alma e atrofiando essas mentes. E aí, velho? Aí outra amiga escreve da Europa. Já, né? Pro lado de lá. Caio, eu moro na Europa, aqui em Luxemburgo. Eu concordo com você. Aqui tá assim também. Cheio de brasileiros em igrejas pequenas. Mas igrejas só de brasileiros. Europeus, eles não conseguem converter de forma alguma. Não, eles nem falam as línguas. Quando falam de maneira muito mambembe. Não tem nem cultura para conversar. São seres trogloditas que só tem a sua relevância para essa macacada emburrecida pela espiritualidade evangélico brasileira, que é do tamanho de uma compreensão de ameba e giardia. Então, como é que esse pessoal vai fazer alguma coisa? Eles têm o quê? Eles não são bênção na terra deles. Eles não são bênção na família deles. Eles não melhoram nada, nem onde eles nasceram. Eles vão ser luz de quê? Só tem luz negra. E não tem sal, é só sal do saleiro, pedrado, não tem mais gosto. Há muito tempo. Não faz sentido. Ô Caio, por que geralmente o crente fala assim, os muçulmanos estão lá, né? Fizeram aquele ato terrorista, não sei o quê. Eu vou lá resolver esse problema. Nós precisamos nos movimentar. Por que o crente tem esse afã heróico de tentar salvar o movimento? Assim? Ele diz que é porque Jesus decide por todo mundo. Ele tem uma base bíblica para dar esse... Ele diz que é por isso. Originalmente, muitos até foram por isso, mas a maioria nunca foi por isso, sempre foi sem saber nem por que vai. Não é por vaidade, não? Olha, também, mas no tempo das cruzadas, por que houve aquele levante? Quando o papado disse, tomaram os lugares de Deus na Terra Santa, que está sobre a nossa custódia divina, o chão onde o nosso Senhor morreu, que eles não estavam nem aí. Eles queriam ficar mesmo, era em Roma, era lá que por onde as coisas passavam, a grana rolava, era lá. Tá lá. Mas Jerusalém tinha que ficar mantida ali, como um museu abandonado. Sim, sim. Aí quando eles perderam esse museu para os muçulmanos, porque Maomé disse, o que se diz no Alcorão, e nas histórias e nas sunas, foi que Maomé foi também a Jerusalém, no cavalo dele. E lá em Jerusalém, se você entra no Domo da Rocha, naquela mesquita com a abóbada dourada, lá dentro tem um objeto de vidro, assim, é um cilindro de vidro. Sim. Aonde eles dizem, tem um cabelinho lá dentro, que eles dizem que é um dos fios da barba de Maomé. Opa! Que ele deixou para trás para provar que esteve lá. Olha só, que coisa linda. Fio do bigode. Linda. Deixou lá para provar. Então, Jerusalém virou o terceiro lugar mais sagrado do mundo muçulmano. Meca, Medina e Jerusalém. Tá. Por causa de Maomé. Pois bem, aí... Por causa disso, os muçulmanos, após a morte de Maomé, disseram, vamos tomar os 3 lugares mais sagrados, são nossos agora. Foram e tomaram Jerusalém.
Aí o Papa, com um problema financeiro enorme, uma evasão imensa da igreja, grana meio quebrada, escândalo sobre escândalo, morte e assassinato, falou, oba! Os muçulmanos estão aí, são ótimos para avivar o cristianismo. Eles serão o desafio que nos levantará. Aí ele disse, quem é cristão tem que se unir para ir contra eles e recuperar essas terras. Em contrapartida, o indivíduo recebia indulgência. Se morresse lá, ele morreria salvo. Se morresse em certas condições, ele ganharia um galardão enorme. Ah, teve essas Os pecados da família dele toda para trás estariam também cobertos. Ele fazia propiciação pelos pecados de muitos, guerreando aquela guerra. Era também um grande privilégio, portanto, tinha que botar dinheiro para servir aquela causa de Deus. Houve principados falidos que disseram, bom, é nessa que também a gente arregimenta poder para criar um grande exército, para nos fortalecermos. E essa brincadeira durou quase 100 anos. As motivações eram variadas, mas a burrice era idêntica, era a mesma. E o significado dessa ação é tão anti-evangelho quanto qualquer outra que a gente veja sendo feita assim, sem nada da natureza do Espírito de Cristo. Agora, Jesus disse como é que a gente tem que ir, não é? De 2 em 2, entra na casa, convive, fica, faz parte da cultura, se miscui com o povo, se torna um deles. Paulo diz, fazendo-me de tudo para com todos, para ganhar alguns. Jesus disse, comam do que lhes derem, sejam parte do fenômeno humano local, tragam o bem, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, esperancem os desesperançados e tenham comunhão com os filhos da paz e proponham paz a todos os homens. É só isso. No mais, quem é que tem poder para qualquer coisa além disso? Se a gente conseguir viver isso e somente isso, já vai ser sublime, porque a maioria de nós não consegue viver nem isto, quanto mais qualquer outra coisa, especialmente as coisas que não têm nada a ver com o que Jesus disse que era nossa missão. Nossa missão não é fazer, nossa primeira missão é ser. Eu tenho que ser. Do que eu sou, tudo brota. Se eu não sou, nada flui. Vem IVTV, o canal é você.